Graça e paz, amados e amadas, aqui nesse capítulo de Levítico 19, nós vamos ver sobre as leis morais, sociais e culturais. Tem muito a ver esse capítulo com os 10 mandamentos, só que aqui o que ele vai fazer? Ele vai dar o como também obedecer, como também cumprir os mandamentos. Então, ele vai estar detalhando cada versículo, bem dizer, é o detalhamento de como cumprir uma lei dos 10 mandamentos. E aqui já começa falando a nós, né? Então Deus falou a Moisés e lhe ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Veja só, aqui está falando para falar a comunidade dos filhos de Israel, está falando para falar para aqueles que já receberam o Senhor. Porque a partir do momento que nós recebemos o Senhor, nós saímos do império das trevas e fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Então, essa palavra é para quem tem o Senhor, porque aqueles que são apenas criatura, eles estão sujeitos às leis do império das trevas, às leis da sociedade. Nós também estamos sujeitos às leis da sociedade, mas acima de tudo, as leis de Deus estão gravadas no nosso coração. E nós vamos ver no decorrer aqui qual é o resumo da lei do Senhor. É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E a segunda, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então aqui nós estamos falando o quê? Do amor. Amor é relacionamento. Primeiro, adorar só um único Deus. Não diz nem para ser ateu e nem para ser politeísta, diz para adorar um único Deus. Então o ateu também tem a sua condenação por não adorar o Deus verdadeiro. E aqui nós estamos, essa palavra é para a comunidade de Israel, é para nós. E ele diz assim, logo no versículo 2, que é a tônica desse capítulo. Tu lhe dirás, sede santos, sede separados, porque eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Veja que interessante, os outros povos tinham as leis morais e sociais e culturais deles, e até tinham povos que tinham leis culturais elevadas. Contudo, eles não tinham um Deus que falava que era santo, que se ficava no meio deles e falava que queria uma separação do povo. Inclusive, quando nós vamos lá na mitologia grega, a gente vê aquele monte de deuses lá na mitologia grega e é um Deus brigando com o outro. Um por causa da mulher do outro, por causa disso. Então, olha que padrão os deuses gregos têm de brigar por coisas de mulher, brigar por coisas que um ganha uma herança maior que outra. Então veja só, o nosso Deus é santo. Então a natureza do Senhor, ele está transferindo para nós, para ser um povo separado. E aqui no versículo 3 ele diz, começa dizendo, cada um de vós respeitará sua mãe, seu pai, e guardai os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. E no versículo 4 vai falar sobre ídolos. Não voltei para ídolos e não fundir deuses de metal. Interessante que aqui nós vemos primeiro vindo o quê? A respeito do pai e mãe. Ou melhor, da mãe e do pai, ainda vem trocado aqui. O que isso nos faz lembrar? Se um ser humano, se um cristão não consegue nem respeitar, honrar a mãe e o pai e a mãe, que são a sua autoridade, como ele vai cumprir todos os restos dos mandamentos? Não tem como cumprir o restante dos mandamentos, porque o princípio de autoridade já está dentro da casa, de cada família. Se não tem esse princípio de autoridade, de submissão, de respeito, de honra, os outros mandamentos acabam se tornando anulados, porque a natureza interna não está o que? Propensa a obedecer e a honrar. Interessante que aqui ele fala primeiro respeitar a sua mãe. Eu assim, nos outros versículos fala sobre respeitar pai e mãe, aqui fala mãe. O que me chama a atenção aqui é que a criança, nos primeiros anos de vida, ela fica mais com a presença do pai ou com a presença da mãe? Com a presença da mãe, né? Tende desde a hora da amamentação, de trocar uma fralda, o quê? Na amamentação tá pele com pele. A criança foi gerada dentro do ventre da mulher.
e ali ela já recebe o quê? A nutrição que a mulher recebe, as emoções que a mulher recebe, e depois no peito, pele com pele, e dentro de casa. Então, as mulheres, elas têm que começar a colocar esses princípios para as crianças, porque geralmente a mulher fala assim: quando seu pai chegar, você vai ver o que vai acontecer. Então, aqui está alertando para os filhos respeitar as mães e, por um outro lado, as mães colocar limite. Tinha um autor, se não me engano, em Samitiba, dizia assim: quem educa, coloca limite, ou melhor, quem ama, põe limite. Então, hoje, as crianças têm dificuldade de limites, adultos têm dificuldade de limites, por quê? Lá na sua infância também não foi ensinado a esperar, não foi ensinado a ter limites. Então, o princípio de tudo começa dentro do lar, desde o princípio de conhecer a Deus, honrar a Deus e também o princípio de ter limites, saber esperar e honrar e amar o próximo. E aqui vai em seguida dizendo, né? Guardai os meus sábados. Olha que rico, o Senhor falou assim, olha, o Senhor, ele trabalhou, ali em Gênesis a gente vê ele 6 dias e no 7º dia o Senhor descansou. Então nós temos mais dias de trabalho ou mais dia de descanso? Mais dias de trabalho, mas nós temos um dia de descanso dedicado ali para adorar o Senhor. E depois no 4 fala, não voltei para os ídolos e não fundir deuses de metais nós vimos. O 5, quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecer de tal modo que sejais aceito. E aqui era o único sacrifício que era pacífico ou de comunhão, que então que oferecia ao melhor ali a gordura no altar. E depois o ofertante poderia também participar com a sua família e seus amigos dessa oferta. Então, sempre oferecer essa oferta de comunhão. E o que nós temos hoje? Muitas vezes a parte da comunhão, né? Nós temos hoje o partir do pão, a Santa Ceia é uma oferta de comunhão. Ali nós todos estamos partindo o pão também. E nós temos que ver como está o nosso coração. Olha que o versículo 5 diz: oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Então, tudo que nós formos fazer ao Senhor, primeiro o Senhor está avaliando a nossa consciência, para que nós possamos ser aceitos, que todo dia possamos investigar nossa consciência, né? E ele diz que no 3º dia não é para comer da oferta, pode comer no 1º, no 2º, mas no 3º não. Provavelmente no 3º, porque é o dia da ressurreição do Senhor. E até, sabe, se a gente for olhar em todas as leis aqui que o Senhor está dando em Levítico, tem a parte realmente de adorar a Deus, de servir ao Senhor, mas nós vemos uma parte também grande da preservação da saúde física. Imagine no deserto. No deserto a gente tem um clima hiperquente, aonde proliferar bactérias é de grande facilidade, e nós vemos várias recomendações quanto também a puro e impuro, que impõe também uma higiene. Se nós formos ver na antiguidade o que tinha de praga, de cólera, de várias doenças infecto-contagiosas, porque se faltava o que? Uma higiene adequada. Então, esse não é o objetivo da palavra, mas o Senhor também está inserindo aqui guardar a saúde física, né? Porque eles não tinham conhecimento antigamente de tudo isso, das bactérias, dos vírus, dos micróbios, né? Agora o versículo 7, se alguma parte da comida sobrar, nós falamos já. Versículo 9, muito interessante aqui o versículo 9, que ele diz assim: quando fizerdes a colheita do trigo da terra, não cegareis até o limite extremo do campo, não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolherás os frutos caídos sobre a terra do teu pomar. Tu deixarás para o pobre, para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então está dizendo aqui,
pensar também naqueles que estão desprovidos. Se você é aquele que tem maior provisão, que tem um campo, então na hora de fazer a colheita, o que cair no chão você não vai pegar, você não vai passar a segunda colheita passando o que não foi pego, você vai deixar para aqueles necessitados. Então hoje o Senhor também nos ensina isso, né? Para nós socorrermos os pobres e os necessitados. Agora nós temos que avaliar. A função da igreja não é especificamente essa. A função da igreja é levar a palavra de Deus. Contudo, também a igreja faz ajuda sim aos necessitados. Só que, por um outro lado, ela tem que avaliar quais os necessitados que serão ajudados. Porque a própria palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que não trabalha, que não coma. Tem vezes que a pessoa realmente não arranja trabalho, mas tem vezes também que ela não se dispõe a qualquer trabalho. Então, a igreja também tem que avaliar isso. E a palavra de Deus fala muito o quê? Sobre as viúvas, sobre os órfãos. E nessa época, a viúva, o órfão, eles vinham muito para rebuscar essas espigas, né? E nós vemos isso até lá no livro de Ruth, que Ruth conheceu Boaz ali no campo porque ela pegava as espigas que caíam para sua alimentação e da sua nora, né? Aí depois no versículo 11 vai falar sobre o quê? Sobre furto e sobre roubo. Olha, coisas assim que vai especificando os 10 mandamentos, né? Tampouco usará de falsidade ou mentira para o seu próximo. Então aqui nós vamos começar a ver bastante a relação com o próximo. Olha, não jureis falsamente pelo nome do Senhor. Nós vemos que hoje, várias das profissões que existem hoje não existiria se não fosse o pecado tivesse entrado no homem, né? Porque veja só, hoje tem tanta a profissão de advogado, de juiz, de magistrado, tudo isso que é para tratar de leis da sociedade, de lei do roubo, do furto, do homicídio. Então, no reino, na transferência do reino de Deus, tudo isso tem que estar cravado no nosso coração. Não precisamos nem ter leis externas, a palavra de Deus diz que ela hoje está gravada no nosso coração. E cada vez que nós vamos tendo comunhão com o Senhor vai o quê? Nos selando mais com a sua palavra, né? E aqui no 13 fala, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás o salário diário do trabalhador. Então, muitas vezes, né, pessoas contratam outras pessoas e não sabe se vai dar para pagar. Então, tudo tem que ser avaliado. Agora, eu acho interessante o 14, que diz, não amaldiçoará um cego, não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego. Quer dizer, pode ser mudo, o cego, aquele também que não tem condições, vamos supor, vai vender um carro para alguém, a pessoa não entende de carro, é como se ela fosse muda e cega. Aí a outra pessoa fala mil e umas coisas sobre aquilo, fala uma linguagem técnica, ou até você vai comprar um serviço de informática, alguma coisa, a pessoa fala tão tecnicamente e você não entende aquilo. Então, é uma forma também de você estar pondo obstáculo para a pessoa adquirir. E, sabe, o Senhor está nos chamando para nós sermos justos e honestos. Aí você fala assim, mas o mundo está cheio disso. E isso mesmo, o mundo está cheio disso, mas nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Não vou conseguir fazer negócio se eu for totalmente correto. Vai, porque o Senhor vai à frente. O Senhor vai trazer a pessoa certa para se fazer o negócio com ela. Depois no 15 o Senhor fala aqui no versículo 15, não fazer acepção de pessoas, nem em relação ao pobre, nem em relação de preferência ao rico porque tem poder, né? Hoje muitas vezes a gente vê pessoas que querem ter amizade com pessoas que vão lhe dar vantagens. Hoje nós falamos muito sobre network, né? Mas o network, acima de tudo, não é para a outra pessoa fazer um favor a você. Tem que haver uma singeleza, tem que haver o que? Uma aproximação realmente, para que o network seja algo verdadeiro, né? Não, ó 16, não será divulgador de maledicência a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento.
maledicência, fofoca, falar mal dos outros. Hoje a gente tem muito as redes sociais e muitas vezes as pessoas ficam navegando no perfil de outras pessoas para saber como está a vida dela, para ver, nossa, ela está casada ainda, ela tem filhos, para onde ela está, se ela está viajando, se ela está morando no mesmo lugar, se ela está no mesmo emprego. E depois, muitas vezes, isso a gente vai falando aqui, falando acolá, e também quando a gente está vendo o perfil da pessoa, está passando um monte de coisa no nosso coração. Que o Senhor possa nos limpar disso tudo, né? E aqui fala no 17, para a gente não ter ódio do nosso irmão. Deves repreender o teu compatriota, e aqui fala para não ter o coração de ódio pelo irmão. No Novo Testamento o Senhor fala para a gente o que? Orar por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Porque, sabe, eu já tive essa experiência, não sei se vocês já tiveram, de orar pela aquela pessoa que me persegue, por aquela pessoa que tem inimizade contra mim. No início não foi fácil orar, sabe? Mas eu fui persistindo nessa oração. Eu olhava para a pessoa e falava assim, olhava para a pessoa com os meus olhos internos, né? E falava, eu te aceito, eu te respeito, eu te amo em Cristo Jesus, porque no mim eu não tinha amor nenhuma pela pessoa. E eu dizia, eu sinto muito por nós sermos tão diferentes. Eu sinto muito de você olhar para mim com olhos tão diferentes, mas eu te perdoo. Sabe, no início isso saía engasgado, todas essas palavras saíam engasgadas. Mas eu continuava. Depois de 2 semanas, o Senhor já tinha abrandado enormemente o meu coração. Então, é persistência, oração também é persistência. E aqui ele vai falar sobre não vingar, né? Não ter rancor. Depois ele vai falar para a gente no 19, não colocareis dois... olha o 19. Guardareis os meus estatutos. Não colocarei 2 animais de espécie diferente para se cruzarem entre si. Também não ceifarás no teu campo 2 espécies diferentes de semente, e não usarás veste de 2 espécies de tecidos. Olha, a gente vê, né? O Senhor é um Deus santo e separa as coisas. Lá na criação, nós já vemos, né, que o Senhor separou que as águas de cima, as águas de baixo, separou a luz das trevas, e ele fez cada animal segundo a sua espécie, fez cada plantação segundo a sua espécie. E nós somos segundo a espécie de Deus, mas sabe que espécie? A imagem e semelhança de Deus. E o Senhor fez homem e mulher. O Senhor não fez homem, homem, mulher, mulher. Ele fez homem e mulher, ele fez um casal. E aqui é segundo a sua espécie. Hoje nós vemos, nossa, quantas assim uniões de espécie tem, né? Cachorro, então, o que eles já cruzaram cachorros e cachorros diferentes. Por isso que hoje existem N raças de cachorro, de gato, de sementes. Eles assim fazem aquela, eu não sei o nome correto que diz, mas pegam as sementes em laboratório, as sementes transgênicas, alimentos transgênicos. Então, o homem, você vê a constituição, né? Cada vez que o homem evolui mais intelectualmente, mais ele se aparta da simplicidade e do amor devidos a Cristo e da pureza devido a Cristo. Você percebe quanto mais se evolui, mais o que sai fora dos princípios. Porque se deseja um país onde seja um país que não tenha as leis que nós temos hoje? Porque nesse país, muitas vezes eles vão rejeitar Deus, porque a palavra de Deus vai contra várias coisas, né? Aqui fala em questão do pobre e do rico, mas o Senhor está falando que atende os dois. E o rico tem que favorecer no sentido da sua colheita, também não ter prestígio nem por um nem por outro, o Senhor fazendo acepção de pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor comece a limpar cada vez mais o nosso coração, né? Aqui também vai falar sobre se uma mulher já tiver prometida a outro homem,
e se ainda não tiver pago por ela a quantia e ela tiver uma relação com outro homem, que o homem vai ter que oferecer uma oferta sobre a culpa para haver reparação disso. Depois nós temos que quando tiverdes entrado na terra, no 23, quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerai os seus frutos como se fossem incircuncisos e impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido e, portanto, não se comerá deles. No 4º ano, os frutos serão consagrados ao Senhor, serão sagrados em uma festa de louvor ao Senhor. No 5º ano, podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos o seu produto. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Me chamou muita atenção aqui sobre a parte dos frutos, né? Quando plantasse, quando fosse dar frutos. Primeiro, olha, saber esperar. Saber o que? Aqui a ordenança do Senhor e agradecer depois ao Senhor. Hoje, ninguém mais espera nada, né? Assim, tudo é de imediato, ainda mais por causa da internet. Passa uma mensagem no WhatsApp, já deseja que o outro responda rápido. E aqui o Senhor mostrando, né? Só que o que me toca mais aqui é o versículo 25, que diz assim: assim as árvores produzirão cada vez mais. Depois disso, o Senhor vai abençoar tanto essa árvore que ela vai ser frutífera, frutífera e frutífera, porque passou aqui por um tempo determinado pelo Senhor, passou por uma obediência ao Senhor. Aqui dentro deve ter muito mais outros princípios que eu ainda não sei, ainda não percebi essa revelação, mas com certeza tem muito mais outros versículos. E o versículo 26 vai nos dizer sobre as práticas de adivinhação e feitiçaria. O nosso futuro a Deus pertence. O Senhor que sabe, o Senhor nos chama a viver por fé e obediência e crer, né? Crer, obedecer e a fé. Ó Senhor Jesus. E aqui também fala sobre o corte de cabelo, como tem que deixar a barba. Fala para não fazer cortes no corpo, porque algumas religiões pagãs, elas o que? Se cortavam mediante os seus deuses, faziam tatuagem para os seus deuses, porque quando você coloca algo na pele, a pele é o contato, é a sua representação da sua pessoa. Você está adorando aquilo que você colocou na pele. Aquilo que você colocou na pele, você está dizendo, isso me representa, isso é minha identidade. Então, é uma forma de adultério também, é uma forma de prostituição, porque você não está adorando o único Deus, né? Então, aqui também vai falar sobre outras formas de paganismo, vai falar a forma também de reverenciar no santuário, para não consultar também espíritos dos mortos, nem querer adivinhar o futuro, como eu disse, o futuro a Deus pertence, né? Também vai nos ensinando a honrar os mais velhos, ao ancião, e ter eles em respeito às pessoas idosas. Bom, isso a gente nem precisa falar, né? Hoje o desrespeito é tão grande às pessoas idosas e até, sabe, nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes nós tratamos as pessoas idosas, entre aspas, com respeito, mas é um respeito infantilizado. Ai, toma esse copinho, toma esse comprimidinho. Como eu venho da área hospitalar, né? A gente tinha muitas pessoas idosas e muitas vezes a gente infantiliza até a nossa voz. Isso leva o idoso a pensar que cada vez mais ele se sente inútil perante a sociedade, inútil perante as pessoas. Então, junto aos idosos, nós temos que tratá-los com voz normal, nada de diminutivo. Isso não é sinônimo de amor. Isso é sinônimo de falar, olha, você assim, você está parecendo uma criancinha, não consegue nem se cuidar e eu tenho que te cuidar. Não, é tratar com respeito e com honra, com palavras adequadas também com o idoso, né?
Aqui também fala que o estrangeiro e o forasteiro, ele também vai estar pertencendo aqui ao povo, lembra? Desde que ele obedeça às leis que o Senhor coloca, né? Fala também para não cometer injustiça nos julgamentos e questão de balança e pesos honestos. Na hora que for vender algo, cobrar um preço justo. Na hora que for pesar algo, comprar ou vender, ser honesto quanto a isso. E o último versículo diz: Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis e praticai-as. Então, é guardar e praticar, porque eu sou o Senhor Yahvé. Olha quantas vezes nesse capítulo nós temos o Senhor dizendo: eu sou o eterno Yahvé, vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Olha, isso é porque eu estou olhando assim, bem por cima. Eu sou o eterno, vosso Deus. Várias vezes, eu sou Yahvé, vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Deve ter umas 9 vezes escrito aqui nesse capítulo. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Aleluia! Que nós a todo dia saibamos que nosso Deus é o nosso Yahvé, é o nosso El Shaddai. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.